O que essas três imagens aqui têm em comum? A primeira imagem é uma pergunta: como você foi concebido? Exatamente qual o processo da sua concepção, do seu corpo, da sua vida. A segunda imagem são as pirâmides. E a terceira imagem é o Rio de Janeiro. Está lá o Cristo Redentor, a cidade lá embaixo. E eu vou te dizer que para conceber você, para fazer as pirâmides e para fazer a cidade do Rio de Janeiro, não dá para fazer sozinho. Não dá para ser uma pessoa, vai lá e decide e faz. É um trabalho em equipe. E isso acontece também para muitas das grandes coisas que a gente quer fazer na vida pessoal ou profissional. Precisamos trabalhar em equipe. E eu não estou querendo dizer que o trabalho individual não seja importante. É muito importante, sim. Mas chega uma hora que para a coisa ficar maior ainda, você precisa de uma equipe. E várias pessoas na história, vários grandes seres humanos na história vieram e comprovaram isso pra gente. Que para eles aumentarem o impacto dele na humanidade, inclusive, eles fizeram uma equipe. Ou seja, a gente entra então na próxima ideia nossa. Que a questão não é se você precisa ser ou não parte de uma equipe. Você precisa ser sim. Se você quer fazer uma grande coisa, você vai ser sim parte de uma equipe. Mas aí entra outra pergunta então. O quanto que você sabe trabalhar em equipe para alcançar esse sucesso que você está buscando. E para você conseguir saber muito trabalhar em equipe, você precisa entender como fazer o trabalho em equipe dar certo. E essa pergunta já foi buscada por outras pessoas. Por isso eu digo para você, não ignore essas 17 leis do trabalho em equipe. As 17 leis do trabalho em equipe é exatamente sobre o que a gente vai falar no nosso vídeo. A gente vai falar aqui sobre a primeira lei. A discussão dessas leis parte de dois fundamentos, de duas fontes. Um é esse livro aqui. As 17 incontestáveis leis do trabalho em equipe, eu li pelo Kindle. Eu vou mostrar aqui para você também a versão em portuguesa, é um livro bem interessante. E a outra fonte é a minha experiência conduzindo inúmeros treinamentos de trabalho em equipe de diversas formas, equipes pequenas, equipes grandes, então fazendo uma mescla aqui para fazer uma análise comentada, uma resenha da primeira parte, da primeira lei desse livro aqui, tá bom? Ele foi escrito por John Maxwell, é um autor bastante famoso, ele já escreveu livros que foram vendidos mais de 19 milhões de vezes. É um americano, ele escreve especificamente sobre essa parte de trabalho em equipe, sobre liderança. Ele é muito reconhecido nessa área, principalmente na área escrita, porque ele tem muitos bons livros. E antes, inclusive, de falar sobre a primeira lei, ele começa trazendo ali no livro alguns dos fundamentos de todo o pensamento dele ao longo desse livro aqui. Um dos fundamentos, antes de entrar na lei em si, é que isso aqui você não precisa de ser líder para estimular o trabalho em equipe. Muitas vezes quem vai buscar esse tipo de iniciativa, quem vai buscar esse tipo de conhecimento é o líder. Mas se a gente está falando sobre sucesso coletivo, você não necessariamente precisa ser o cabeça ali. Você pode ser simplesmente mais um membro. Porque para ter um trabalho em equipe, é preciso uma equipe, é preciso várias pessoas e não só o líder. Ele fala isso nessas palavras, você não precisa ser líder para se beneficiar desse livro. Quase tudo que você faz depende do trabalho em equipe. Eu lembro, por exemplo, a gente pode falar sobre um casal, a vida em família, a vida com os amigos. Tudo isso, de alguma forma, você tem pequenos momentos de trabalho em equipe. Ter consciência disso, desses momentos de trabalho em equipe, e que você não precisa ser o líder para a coisa ser melhor, para a coisa ter mais resultados, poxa, te traz uma valorização da sua presença muito grande. Porque você não fica esperando cargo para fazer a coisa melhorar. Você consegue enxergar seu espaço, você consegue enxergar o seu valor. E, inclusive, essa é uma das grandes etapas aqui do processo, é reconhecer o seu valor. Tá? Ele fala, não importa se você é líder ou seguidor, treinador, jogador, professor, aluno, pai, filho, CEO, trabalhador voluntário de uma ONG, não importa quem você seja, se você aprender e aplicar as leis, sua capacidade de trabalho em equipe vai aumentar. Vai aumentar. Quanto maior o número de leis que você e seus colegas aprenderem, maior a probabilidade de você passar de um grupo de indivíduos para uma equipe vencedora. O líder, muitas vezes, ele pode ter o estímulo de estar ali, eu sou o líder, eu estou representando a equipe, mas tem uma parte bem interessante, muito valiosa de todo membro, que é a satisfação pessoal. É uma parte importante, você fala, caramba, tá dando certo, que legal, isso aqui faz sentido. Ou a satisfação profissional, vou crescer na minha carreira. Essa é uma das grandes etapas bem importantes de você entender o seu valor.
o seu valor. Isso faz muita diferença. Muitas vezes, do que eu percebo dos meus treinamentos de trabalho em equipe, é uma das etapas mais importantes, nem é só ensinar o como, é ensinar o porquê. Inclusive, essa primeira lei, você vai ver, tem muito a ver com isso, sobre a pessoa entender o valor, o porquê que a equipe é importante. Quando você entende um porquê, o como fica muito mais fácil. Vamos entrar então aqui na primeira lei? Olha só, mas antes, sugestão, pedido para você. Se você estiver gostando desse tipo de vídeo, se você gosta desse tipo de análise, desse tipo de assunto, meu pedido para você é curte esse vídeo aqui. Eu acho que é algo muito simples para você, só apertar no botão aqui de curtir, faz uma diferença danada para mim que estou querendo impactar mais pessoas, de fato ser reconhecido nessa parte e crescer nessa parte de desenvolver pessoas. E se puder também, já que você já curtiu, fica o meu pedido de você se inscrever no canal, que aí me ajuda a impactar mais pessoas e também impactar mais vezes você, porque o vídeo vai chegar mais vezes a você, tá bom? Mas aí continuando, ele começa então a perguntar por que muitas vezes as pessoas preferem trabalhar sozinhas. Uma resposta que ele dá é o ego. E o ego aqui, ele diz que é as pessoas quererem parecer fortes sozinhas. Girar mais pratos não aumenta o seu talento, aumenta a probabilidade de deixar cair um prato. Isso aqui eu vejo de uma forma mais equilibrada. Eu acho importante sim você querer se fortalecer de forma sozinha, mas é interessante aqui a parte de arte, você começar a refletir até onde isso que eu estou querendo fazer vai além da minha competência individual, vai além do que eu preciso fazer, eu estou querendo simplesmente satisfazer meu ego. Até onde eu preciso me desenvolver e até onde não, eu preciso deixar agora para outra pessoa. Cuidado com esse ego, cuidado com esse ego. Cuidado para não confundir ego com necessidade real. Outra perspectiva que ele traz é de insegurança, carinha de medo aí. Medo que os outros tomem o seu poder. Isso cria equipes fracas e resultados fracos. Eu sei que existe muita competição muitas vezes nas empresas, muita competição até na nossa cultura de querer ser o herói, de querer ser o melhor, e a gente às vezes coloca muita expectativa que a pessoa vai resolver, o chefe vai resolver, ou eu vou resolver tudo. O problema é que essa alta carga de expectativa, esse sonho muito forte em torno do herói ou da heroína, pode na verdade criar uma insegurança na pessoa. Porque é tanta carga de expectativa que ela fala, caramba, eu não vou fazer mais coisa não, vou ficar aqui devagar, eu não vou confiar nas pessoas, eu preciso resolver tudo, sendo que muitas vezes não é. E aí ela fica segurando ali a corda e a equipe não cresce. Ou seja, insegurança, e eu colocaria até nessa insegurança alto nível de expectativa. Alto nível de expectativa de fazer tudo sozinho. Outro ponto que ele coloca é a ingenuidade. Ele fala assim que algumas pessoas subestimam a dificuldade de conquistar grandes feitos, por isso elas tentam fazer coisas sozinhas. E nem é uma questão de maldade, nem é uma questão de ego, ela simplesmente não percebe o valor de trabalhar em equipe. E aí muitas vezes vai se tornar sobrecarregada, frustrada, chateada, porque ela não está percebendo um caminho. Se você não enxerga o caminho, é mais difícil para você caminhar por ele. E você, diferente, você está percebendo aqui o valor de trabalhar em equipe. E é justamente essa lei, aumentar mais o seu valor, a sua percepção do trabalho em equipe. Ingenuidade, eu chamaria também de ignorância. E por fim ele coloca aqui o que ele chamou de temperamento. Ele fala assim que tem pessoas que preferem agir sozinhas, que ela tem essa índole de fazer as coisas sozinhas. Eu acho essa parte também muito sensível, é interessante você pensar o que é índole, o que é egoísmo, é uma coisa muito mesclada aqui, tem pessoas que de fato podem nascer com genes aí que facilitam elas a quererem trabalhar em equipe, mas esses genes, visto com ego, visto com cultura, visto com falta de educação, no sentido de desenvolvimento, de competência de fato para aquilo, mistura tudo. Uma parte é temperamento? A gente vê isso, por exemplo, no DISC. Mas cuidado para que isso não seja uma muleta para você. Cuidado para que isso não seja uma muleta. Tá? Mas isso pode acontecer. Ele, por fim, aqui traz um exercício que eu achei muito interessante. Me colocou na berlinda. Ele fala para você, para o leitor, pensa nos seus sonhos. Pensou? Agora, tem uma equipe envolvida nesses seus sonhos? Se não tem, o que está faltando para você? Será que é gerenciar melhor o seu ego? Gerenciar melhor a sua ingenuidade? Ou o seu temperamento? Ou será que o que está faltando para você? Já que os seus sonhos, seus grandes sonhos, como a gente falou aqui, necessariamente vão envolver o desenvolvimento de outras pessoas, se você não envolveu, o que está faltando para você envolver?
Eu achei muito interessante essa pergunta. Eu achei muito interessante essa pergunta. Me fez trazer algumas reflexões assim de caramba. Às vezes não falta só um sonho pra gente, às vezes falta envolver pessoas pra coisa acontecer. Enfim, ele fecha aqui com a ideia do reconheça o valor da equipe. Essa é a essência da Lei 1 do trabalho em equipe, tá bom? E por fim, espero que o vídeo tenha sido útil para você. Se o vídeo estiver dando certo, eu vou fazer sobre as outras leis também e vou deixar alguns links aqui nessa tela sobre outros vídeos do canal que podem ser bem legais para você, tá bom? Até a próxima!